Na parte de terça-feira, a quem adoramos? Tudo gira em torno da adoração. Assim como lá em Daniel capítulo 3, quando Nabucodonosor mandou construir uma estátua enorme, todinha de ouro, para que fosse adorada, e todos adoraram, menos os 3 amigos de Daniel, que não dobraram seus joelhos, por isso foram lançados na fornalha de fogo ardente, mas permaneceram fiéis. E lá dentro da fornalha de fogo ardente, Nabucodonosor, o rei de Babilônia, viu 4 pessoas. Ele lançou 3, mas ele viu 4. E ele disse, o quarto parece ser filho de Deus. E exatamente, o quarto era o filho de Deus. Jesus Cristo, ele estava lá dentro da fornalha de fogo ardente com os 3 hebreus, que não morreram no fogo. Nada lhes aconteceu. Deus os protegeu. Queridos, aquela imagem de ouro levantada por Nabucodonosor em Daniel capítulo 3 representa outra imagem, a imagem da besta. A imagem da besta, na profecia de Apocalipse 13, representa os Estados Unidos da América do Norte. O protestantismo apostatado, que em vez de protestar contra os erros e heresias de Roma, se uniu a Roma, se submeteu a Roma. E agora o protestantismo apostatado, representado pelo país Estados Unidos da América do Norte, usa sua influência e poder para impor em todo o mundo a adoração e a submissão ao poder papal. Queridos, a besta que subiu do mar, o poder papal, mais a besta que subiu da terra, os Estados Unidos da América do Norte, eles se unem para o domínio mundial. E aqui a Bíblia nos fala que tudo vai girar em torno de adoração. Satanás quer ser adorado a qualquer custo e de qualquer jeito. Deus não quer ser adorado de qualquer jeito. Ele só aceita adoração voluntária e consciente e por amor. Satanás aceita sua adoração de qualquer jeito. Nos últimos dias, o grande conflito se descortinará de forma dramática em torno de quê? Adoração. Adoramos o Criador ou adoramos a besta e a sua imagem? Não há meio termo. O primeiro anjo do Apocalipse 14 exorta que todos adorem o Criador dos céus e da terra, Apocalipse 14, 7. Em apoio adicional ao apelo do céu, o terceiro anjo, a terceira mensagem angélica de Apocalipse capítulo 14, versos 9 e 10, revela as consequências terríveis de adorar a besta e a sua imagem. Lemos aqui em Apocalipse 14 e o verso 9 e o verso 10. E seguiu-se o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, veja, tudo gira em torno de adoração, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Ou você adora o Criador dos céus e da terra, mencionado na primeira mensagem angélica, capítulo 14, verso 7, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Ou você adora o Criador, ou você vai adorar a besta e a sua imagem, o poder papal ou os Estados Unidos da América do Norte, que impõe a lei dominical e que depois vai impor também o decreto de morte. Satanás odeia o Criador e tenta, por meio de poderes terrenos, mudar o sábado, que é o memorial da criação. Sábado é o memorial da criação. E Satanás tentou mudar a lei de Deus, trocando o sábado pelo domingo. Mas Satanás usou um poder terreno. Existe na Bíblia uma profecia em Daniel 7:25. Abra sua Bíblia em Daniel 7:25, quando fala do chifre pequeno. O chifre pequeno de Daniel 7:25 surgiu no meio dos 10 chifres que formaram as 10 nações da Europa. Os 10 chifres que surgiram no Império Romano representam as 10 nações da Europa. E o chifre pequeno representa o poder papal, que derrubou 3 dos primeiros 10 chifres. Quais são as tribos que foram derrubadas, destruídas pelo chifre pequeno? Os Érulos,
que foram destruídos em 493, os vândalos em 534 e, finalmente, os ostrogodos em 538. E então o caminho estava livre para o papado ter a sua supremacia papal da Idade Média, que durou 1260 anos, ou seja, conforme Daniel 7:25, a profecia diz que a supremacia papal foi de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 3 anos e meio proféticos, 1260 anos. Leia comigo Daniel 7:25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Está vendo? Este chifre pequeno destruiria os santos do Altíssimo e mudaria os tempos e a lei. Por isso existe a lei dos 10 mandamentos do Catecismo Romano, que é diferente da lei dos 10 mandamentos da Bíblia. Quando você compara os 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20 com os 10 mandamentos do Catecismo Romano, você percebe que os 10 mandamentos do Catecismo Romano, ali faltam 2 mandamentos. Falta o 2º mandamento, que proíbe a adoração de imagens, e falta o 4º mandamento, que manda guardar o sábado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. No Catecismo Romano não existe a proibição de adorar imagens e não existe o mandamento mandando guardar o sábado. No lugar do sábado, eles colocaram guardar domingos e festas. Meu querido irmão, é muito claro que o chifre pequeno mudou os tempos e a lei e perseguiu os santos do Altíssimo durante a supremacia papal da Idade Média. A história vai se repetir. Assim como aconteceu no passado, voltará a se repetir a história. O conflito vindouro sobre a lei de Deus se concentrará na autoridade. Se Satanás puder erradicar a adoração no sábado, declarará que a sua autoridade é maior do que a autoridade divina. Para conseguir isso, Satanás tentará convencer e coagir o mundo todo para aceitar um falso sábado. Qual é o falso sábado? Que está na encíclica papal Laudato Si. É o domingo, chamado de o falso sábado. O mundo está mudando drasticamente e rapidamente. A crise do Covid-19 mostrou que, da noite para o dia, tudo pode mudar. Embora não saibamos detalhes da execução da marca da besta, não é difícil de imaginar como será. No mundo instável, a profecia pode se cumprir mais rapidamente do que pensamos. Exatamente. No livro Evangelismo, página 32, parágrafo 1, Deus fala através da sua serva que os últimos acontecimentos serão rápidos. E Deus ajude que sejam rápidos, porque nós queremos que o fim chegue e Jesus Cristo volte para arrebatar a sua igreja. Vamos abrir a Bíblia agora em Apocalipse 13. Apocalipse 13, e vamos ler os versos 13 a 17. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Aqui está falando de uma lei de morte, decreto de morte. Então, primeiramente vem a lei dominical, substituindo o sábado pelo domingo. E depois virá o decreto de morte contra aqueles que não aceitarem a santificação do primeiro dia da semana, do falso sábado. Por isso o verso 16 diz: e faz que a todos grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem o entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666, 666. O número 6 representa o número do homem, porque o homem foi criado no 6º dia. Mas o 7º dia representa Deus, porque é o dia separado para a comunhão com Deus.
Portanto, meu querido irmão, o número 666, 3 vezes repetido o número 6, representa uma tríplice rejeição de Deus como Criador dos céus e da terra. Existe, portanto, um poder civil, religioso no mundo, um poder que reivindica a adoração, que ousadamente pretende ter poder para perdoar pecados, um poder que ousou tocar na santa lei de Deus e remover da santa lei de Deus 2 mandamentos, um que proíbe a adoração de imagens e o outro que pede para que guardemos o sábado, o 7º dia da semana. Este poder que se levantou contra Deus é representado pelo número 666, o anticristo que se levanta contra Deus, querendo parecer Deus. E nas condições em que o nosso mundo hoje está muito fácil de você identificar qual é este poder religioso que se levantou na terra e que está sendo adorado por todos os países, reis, rainhas, governos, presidentes, primeiro-ministros, que está reunindo todas as religiões debaixo do seu poder. Todos estão correndo para Roma. Todos estão se submetendo ao bispo de Roma. Queridos, a encíclica papal Laudato Si se tornou uma cartilha que todos estão obedecendo, a cartilha ecológica. Mas ela termina no 6º capítulo, defendendo a santificação do domingo. Exatamente como a profecia indica. É o sinal da besta sendo colocado no lugar do sinal de Deus. Basta você ler a história passada. A história vai se repetir. Na Idade Média, as inquisições romanas mataram mais de 50 milhões de mártires. As inquisições papais mataram mais de 50 milhões de mártires durante a supremacia papal da Idade Média. Mas, queridos, a Bíblia está falando que agora, no tempo do fim, voltará a existir uma outra e a última supremacia papal. A última supremacia papal será curta, mas será intensa. Leia comigo Apocalipse 13, verso 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Está falando no contexto da cura da ferida mortal. Entenda que o contexto de Apocalipse 13, verso 5, é a cura da ferida mortal. Se refere aos nossos dias. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Será agora um período de 3 anos e meio literais. Na Idade Média foram 3 anos e meio proféticos, 1260 anos, mas agora se repete a história. A supremacia papal se repete, mas numa escala curta, mas intensa. Por isso diz o verso 7, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Haverá perseguição contra os santos do Altíssimo, e vencê-los, porque alguns ainda morrerão como mártires. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua e nação. O poder papal terá um domínio mundial. Mundial. A história vai se repetir. Mas Deus revelou para você os últimos capítulos da história deste mundo. Deus revelou para você os últimos eventos, os eventos finais. E Deus está derramando sobre você que pede, que busca o Espírito Santo, para fortalecer a sua fé, para que você fique em pé diante do Filho do Homem. Quando Jesus Cristo voltar, você deve estar em pé, olhando para cima, dizendo: este é o nosso Deus, a quem aguardávamos. Aleluia!